começar, gente? Então, deixa eu ver aqui. Ah, não, você vai conseguir. Pessoal, vamos começar, então, aula número 28, eu acho, hoje. Acho que coisa. Mas, de qualquer forma, o que a gente vai falar é sobre sistema de arquivos ainda, né? Aí eu vou tentando lembrar aqui, né, resgatar a aula passada. A aula passada a gente estava falando de sistema de arquivos, falando da implementação do sistema de arquivos, né? Especificamente sobre alocação contígua, a gente já falou, não foi? Lista ligada usando tabela de memória, na memória também nós falamos. Falamos dos inodes, da forma de alocar, dado um arquivo, como é que eu faço para alocar blocos no disco, não é isso? Usando inodes. E hoje, exatamente, no capítulo 10, exatamente, isso. E aí eu separei aqui um recorte para... Eu vou mesclar o capítulo 4 com o capítulo 10, porque eu quero mostrar lá no capítulo 10, com um pouquinho mais de detalhe, e para a gente discutir um pouquinho, né? Como é que o Linux faz no seu sistema de arquivos ext2, que é um dos mais usados, né? E já tem o ext3 também, a gente sabe disso, até o 4, né? Mas lá tem um estudo de caso lá que vai ser legal para a gente entender como é que funciona as entradas de diretórios. Dado um diretório, tem as entradas todas para cada arquivo, como é que cada arquivo tem um inode associado, e como que esse inode, então, tem a tabela de inodes que fica no disco, né, que são os inodes no disco, como é que isso é carregado para a memória. Então, essa vai ser a discussão de hoje. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nosso, como sempre, a tela. Olha só. Vamos ver. Estão vendo a tela? Tá. Então, vamos lá. Beleza. Aqui, ó, na anterior a gente estava falando, como eu já disse, das formas de implementação de arquivos, né? Então, está aqui as formas de implementação de arquivos. Alocação contígua, a gente discutiu bastante. Alocação com lista encadeada. Alocação com lista encadeada usando tabela em memória, né? E o outro método que são os inodes. E isso termina aqui a implementação de arquivos, né? E na anterior, eu parei aqui, a gente discutiu um pouquinho sobre inodes, como é que funciona. Bom, o que eu estou falando de implementação de arquivos? Para ter um contexto bem rápido. O meu grande problema que é o que está sendo tratado, eu tenho um montão de blocos no disco, e esses montão de blocos no disco, que estão, não necessariamente eles estão alocados de forma contígua, a gente já sabe disso, eles estão lá distribuídos de algum modo no disco, esses vários blocos, eles têm que estar ligados, associados a um arquivo. Né? Então, esse é o meu problema. Né? Então, dado um arquivo, todo mundo aqui sabe o que é um arquivo, esse arquivo ele está alocado em blocos no disco. Pois bem, as técnicas que nós já estudamos até agora são para resolver isso, ou seja, resolver esse mapeamento, vamos chamar assim, de um arquivo para blocos. E o inode é uma forma. Então, os inodes é uma implementação onde eu tenho onde todos os endereços de bloco, dos blocos, são mantidos em uma estrutura de dados, que tem essa cara aí. Né? Essa é uma visão simples do inode. Né? Então, eu tenho endereços de bloco, cada um aqui. Nesse caso aqui, tem 7 endereços de bloco. E eu quero frisar uma coisa para a gente entrar lá no capítulo 10 do livro agora, pegar um pedacinho dele lá, tá? Cada endereço do bloco... Gente, só um minutinho. Tem gente falando no outro cômodo. Acho que está dando som. Vocês estão ouvindo o som ou não? Me falem.
Eu não estava ouvindo Uma nada, conversa não. assim. Tá bom, então aqui está só me atrapalhando. Vamos lá. Então, o endereço, tá ótimo, então o meu microfone está ajudando. Olha só, cada address of this block, 0, 1, 2, 3, nessa figura aqui, cada endereço desse, ele ocupa, opa, ficou grande demais, ele ocupa uma quantidade de bytes. Um endereçozinho desse, tá? Em geral, são 4 bytes. Então, aqui, isso aqui é 4 bytes, esse aqui é 4 bytes, esse aqui é 4 bytes, tá? 4 bytes, o endereço o endereçozinho lá de onde está o bloco de disco, tá bom? Em geral, um inode, ele tem um tamanho de 128 bytes. Por que eu falo em geral? Porque não dá, né, para eu especificar, porque depende do SO, né? Mas se você entende que o inode ele tem um tamanho total, vamos colocar assim, de 128 bytes, isso significa que quando o arquivo estiver aberto, o inode ele ocupa na memória RAM 128 bytes. Tá bom assim? Para entendimento, para ser didático. Certo. Para ser didático, né? Então, suponha que quando eu abrir um arquivo, por exemplo, com uma system call open file, abrir o arquivo, o que significa abrir o arquivo? Abrir o arquivo significa pegar o inode correspondente àquele arquivo, certo? Se pegar o inode correspondente, a gente pode discutir daqui a pouquinho, tá? Mas entenda, open file, eu tenho que ir lá no disco, nessa área aqui, ó, entire disk, na partição do disco, que é subdividida nessas áreas que nós já comentamos anteriormente. Aí eu venho aqui nessa área que tem todos os inodes de todos os arquivos, porque dado um arquivo, eu tenho um inode para ele, né? Aí eu quero abrir um arquivo. Abrir o arquivo meu texto.txt. Open file. Aí esse arquivo, ele tem um inode associado a ele. Então eu venho aqui no disco, encontro esse inode, e esse inode ele é carregado na memória RAM. Ok. E esse inode, para ficar mais fácil aqui na minha explicação, tá? Ficar mais simples, esse inode, suponha, tem 128 bytes de tamanho total. Que é um tamanho, assim, bem aceito. Tá? Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu vou falar assim mesmo, não tem problema. Porque, se eu não me engano, é XT3, é 256 bytes o inode. 256 bytes, mas me entenda, eu posso... É só para vocês perceberem que existe um tamanho, né, do inode aí, tá bom? Então, suponha que você abriu aqui os 128 bytes. Então, desses 128 bytes, eu estou gastando, nesse exemplo aqui, 7, né? 7 pedacinhos aqui, onde cada pedacinho desse tem 4 bytes, suponha. Então, eu estaria gastando 1, 2, 7 não, 8, desculpe, né? Aqui eu tenho 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Supondo que cada pedacinho desse é de 4 bytes, então eu estaria gastando aqui 8 vezes 4, 32 bytes do inode com endereços dos 8 blocos que estão sendo usados efetivamente no disco. Legal? Tá bom assim? Bom, eu disse que são 128 bytes. Vamos seguir no mesmo exemplo. Aqui eu já teria gastos 30... O que eu falei mesmo? 32. Eu teria gasto 32 bytes aqui, né? Então, complemente 32, eu estaria gastando com os atributos, né? Então, dá 128 menos 32. Ah, nem quero fazer essa conta agora, não. 128 menos 32 é o que eu estaria gastando aqui para atributos, tá? Ou menos. Quer dizer, 128 bytes seria o máximo do tamanho de um inode no meu exemplo, tá? E eu também estaria gastando aqui, ó, mais 4 bytes, ou até menos, com um ponteiro de indireção.
para outro bloco aqui de endereços de disco. Tá? Então, para efeito de entendimento, esse aqui também poderia ser 4 bytes, mas eu acho que pode ser muito. Mas 4 bytes aqui, onde em vez de, com esses 4 bytes, eu apontar para o endereço onde o bloco de disco está, eu estaria apontando para um outro endereço onde eu tenho mais endereços de bloco. Certo? Certo. Tudo bem? E que compõe o inode. Entenda o seguinte, que o inode, ele é o todo, inclusive considerando essa árvore, né? Que na aula anterior até eu mostrei uma figura, vou mostrar ela daqui a pouco, uma árvore onde tem várias indireções, vários conjuntos de blocos, né? de inode. Mesmo que isso aí seja bastante grande, viu, gente? Pensa assim, pô, esse negócio vai ocupar um monte de memória. Mesmo assim, é muito pequeno, mas muito mesmo, em relação ao que, obviamente, o arquivo está ocupando lá no disco. Então, são índices, são apontadores só. Certinho? Então tá. Agora eu vou dar um pulo lá pro capítulo 10, tá? E eu vou, no capítulo 10, eu vou mostrar algumas coisas, eventualmente eu vou voltar aqui no 4, tá? Para vocês perceberem o que eu quero fazer aqui, para falar um pouquinho da... E aí eu não tenho slides para esse capítulo 10, mas não tem problema, acho que não vai ser tão difícil de perceber, não. Aqui no 10, é o estudo de caso, processos, do Linux, olha aqui, ó, Android, onde é que está aqui o Linux? Sistema de arquivos do Linux, passar as partes amarelas que eu marquei, aqui, tá? Então, eu quero falar disso aqui, ó. Eu vou falar usando esse material, e aí eu vou voltar depois lá nos fundamentos do sistema de arquivos que estão no capítulo 4, tá bom? Essa figura aqui, ó. Ó, essa figura é aquela do layout, tá certo? Olha, o layout do disco, né? Aí, ó. O layout do disco, onde aqui os inodes, isso no caso do DXT2, né? Ó, os inodes estão aqui, e eu tenho algo muito parecido com aquela parte lá do capítulo 4, que é o geral, explicando o sistema de arquivos de uma forma geral. Aqui estão todos os inodes de todos os arquivos gravados no disco. Onde estão os arquivos gravados no disco? Nessa parte aqui, ó, data blocks. Então, aqui estão os arquivos. E aqui estão os inodes todos para indexar esses arquivos. A sacada é que cada inode desse é carregado para a memória RAM, né? Quando um arquivo é aberto. Essa é a sacada principal aí que faz o sistema viável, né? Muito bem. Essa figura aqui que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Como é que funciona no Linux? Né? No Linux. Essa figura, ela mostra 3 arquivos. Na letra A. Tá? Com 3 arquivos na letra A. Acho que está cabendo bem na figura, na tela. Então, aqui, ó. A figura na letra A é essa aqui na horizontal, que eu estou falando, né? Então, tem 3 arquivos. Quais são os arquivos? Vocês estão conseguindo visualizar os arquivos? Vamos lá. Colossal, Voluminous e o... Colossal é o nome do file, do arquivo. Esse Voluminous, essa pronúncia não sei se está boa, mas vamos lá. É um outro arquivo. E esse Big Dir é um outro arquivo. Certo. Só que o Big Dir não é propriamente um arquivo. Ele é um... Pode completar. O que ele é, o Big Dir? Diretório, exatamente. Okay. O Gabriel escreveu lá no chat. Então, ele é um diretório. Então, como é que o XT2 organiza isso? Cada diretório, cada arquivo tem o que a gente chama de entrada de diretório para o arquivo. Pode parecer confuso o nome que eu falei agora, só que tem uma directory entry. Né? O termo em inglês seria isso, directory entry. Cada arquivo tem uma entrada como essa que vocês estão vendo aí na figura, na letra A. Cada arquivo. Então, dado um arquivo,
O que eu tenho para ele? Primeiro campo aqui. inode. O número do inode. Esse número do inode é um número mesmo, número decimal. Tá? É um número. Então tá aí, 19. O próximo campo é o tamanho da entrada. Quer dizer, o tamanho dessa entrada toda aqui, ó, do tamanho da entrada do diretório. Aqui não está explícito o tamanho, porque o tamanho ele é variável. Ele não é um tamanho fixo. Certo. Por que o tamanho é variável? O que vocês acham? O arquivo pode aumentar de tamanho, diminuir. À medida que você vai modificando ele, Mas talvez. aumentar de tamanho diminui o quê? Não o arquivo em si, tá certo? Porque essa é só a entrada. É só uma entrada. Tá? Cuidado. Esse aqui é uma entrada. Imagina uma tabela, eu estou falando como se fosse uma tabela, onde eu tenho cada linha da tabela é uma entrada para cada arquivo. Né? E a gente chama isso de entrada de diretório do arquivo. Vai ficar confuso, hein, professor? Pois é, mas não é para ficar. Quando eu chamo de Linux Directory, que está na letra A aqui, ó, tá vendo o caption aqui, ó? A Linux Directory Tree Files. Um diretório Linux com 3 arquivos. Então é como se fosse o diretório. Então, o meu diretório, o diretório que eu estaria ali listando, ele tem 3 arquivos: colossal, voluminous e um subdiretório, big dir. Né? Cada arquivo tem uma entradinha aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos de novo. Número do inode. Esse inode é o de quem? É do colossal, é do arquivo colossal. Lá no inode vai ter lá quais os blocos que são alocados no disco para esse arquivo. Aqui eu tenho o tamanho da entrada. Por que eu tenho tamanho da entrada aqui? E aqui não está explícito aqui, mas o tamanho da entrada ele é variável. Tá? Então, o tamanho da entrada. Que entrada, gente? Que entrada? Isso aqui, ó. Conseguem ver pelo mouse, no ponteiro do mouse? Esse pedacinho aqui é uma entrada. Aqui eu tenho outra entrada. E aqui eu tenho outra entrada. Quantas entradas tem? 3. 3. Mas por que é variável? Então, vamos lá. Por que é variável? Porque o tamanho, ou melhor, o nome do arquivo é o tamanho variável. Então, ali, colossal, eu estou usando qual o tamanho aqui? File name length. Que é o tamanho? 8. Né? Se esse nome aumenta aqui, ó, tá? Então, isso aumenta para mais ou para menos, se você colocar aí, Daniel Colossal. Aí você aumentou, certo? Para o tamanho do nome do arquivo, aumentou o número de caracteres. Então, aqui eu vou ter uma identificação do tamanho da entrada. Por que eu preciso do tamanho da entrada? Para ficar mais fácil para o sistema, para ele realocar os buracos que podem eventualmente ficar no sistema de diretórios. Se eu, de repente, apagar uma entrada. Certo? Então, se eu apagar uma entrada, eu saber de antemão qual o tamanho da entrada, aqui vai ficar mais fácil para depois eu usar um espaço não utilizado. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Unused aqui. Isso aqui é por quê? Porque eu removi o arquivo... Voluminous. Exato. Voluminous. Eu removi o arquivo voluminous, né? Aí o que acontece com a entry size agora, desse aqui? É um número que vai pegar aqui todo esse trecho, ó, na sequência. Então, o tamanho da minha entrada agora pode vir até aqui. Isso significa que o nome do arquivo pode aumentar até aqui, ocupando todo esse espaço aqui. Certo? De qualquer forma, entenda assim, aqui eu guardo o tamanho da entrada, aqui eu vou guardar o quê? O tipo. Quais são os tipos, vocês acham? Disponíveis. Tipo File. Porque é um file ou então um diretório. Nesse exemplo aqui. Se for F, é porque é um arquivo, efetivamente. Se for D, é porque é um diretório. Na sequência, eu tenho outro campozinho aqui de controle, que é o nome, ou melhor, o tamanho do nome. E aí vem o nome. E assim por diante. Aqui está na horizontal, mas eu poderia estar descrevendo isso na
vertical. Tá? Então, eu teria o arquivo 19, o arquivo 42 e o arquivo 88. O arquivo 88 é, na realidade, um diretório. Né? Beleza? Essa estrutura aí, tá? É o que a gente chama de entrada do diretório, ou directory entry. Tá beleza? Sim. Na letra B, o que está sendo representado é um movimento aí que possível, né? Onde eu apago um arquivo. Se eu remover o arquivo voluminous, remover o arquivo voluminous, claro, vai impactar no inode, vai impactar nos blocos do arquivo, sim. Mas nesse momento eu estou analisando aqui a entrada de diretório, né? Quando eu apagar o voluminous, isso significa que eu vou manter, claro, o 19 está lá ainda, como entrada, e o Big Dir continua lá. E ficou um buraco na tabela. Vocês podem entender isso aqui, e é correto, vocês podem entender isso aqui como uma tabela. É como se fosse uma tabela, onde eu deletei uma linha dela, sabe? Uhum. Isso significa que ficou um espaço. Ficou lá um espaçozinho. E esse espaço, ele é controlado agora aqui, ó, pela outra entrada. Esse aqui, ó, como eu deletei isso aqui, o sistema faz o quê? O que está contigo, ele altera o tamanho aqui, o entre size, permitindo que esse espaço seja usado eventualmente, não é sempre, eventualmente, por essa entrada aqui, que é a entrada do colossal, aumentando aqui o tamanho do nome do arquivo. Ou ela pode ser usada também para eu inserir um novo arquivo aí. Concorda? Sim. Um novo arquivo, se eventualmente você criar um novo arquivo, ele pode entrar aí nesse espaço aqui. Essa discussão do uso do espaço livre nas entradas de diretório, eu vou voltar com ela lá no capítulo 4, tá? As possibilidades e tal. Mas, de qualquer modo, no XT2, ele deixa esse buraco aí, ó. Ele deixou esse espaço para que, eventualmente, esse cara aqui aumente aqui, tá? Beleza? Vou pegar meu copinho aqui. Ok. Então, se não tiver esse buraco, eu não posso aumentar o nome, não? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Se tiver o nome, aqui, ó. Se tiver o buraco. Ah, entendi. Não, você está falando aqui, se não tiver o buraco, pode. Você pode aumentar. Essa setazinha aqui, ela está indicando aqui, ao ler no texto, ela está indicando que o tamanho que está aqui é o tamanho da entrada, né? No entanto, é flexível, mesmo assim, tá? Okay. Isso aqui é porque é uma ênfase aqui no caso de deletar. No caso de eu deletar esse... Claro que você pode... como o tamanho da entrada é flexível, isso aqui pode ser deslocado, tá? Certo. É só uma ênfase para um determinado evento, que é o de remover um arquivo, como esse espaço aqui, ele fica disponível, né? Para eu, eventualmente, aumentar o colossal aqui até aqui, certo? É isso. Deixa aí eu... Vou recuperar aqui a informação aqui para me ajudar na descrição do que importa aqui. Antes disso, olha só, uma curiosidade. Deixa eu mudar uma... Vou apresentar aqui. Vou compartilhar uma outra tela. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Tá? Não, está aqui. Aqui, ó, se você... É só uma curiosidade, tá? Se você no Linux... Aqui não é propriamente Linux, deixa eu aumentar um pouquinho, porque eu acho que deve estar muito pequeno para vocês. Assim está melhor, né? Então, aqui, se você eventualmente... Bom, você sabe, se fizer ls, você mostra todos os arquivos do diretório, né? Sim. Então, aquela entrada do diretório, que eu mostrei, que é o colossal, voluminous e big dir, naquele exemplo, né? Se você fizer isso aqui, ó, vou limpar esse negócio aqui. Fica bom, hein? Se você fizer isso, ó, eu coloquei ls-i. É uma curiosidade. ls-i. Olha o que ele trouxe. Ele trouxe... Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo. Meus alunos aqui, né? Que eu estou marcando aí. Vou aumentar mais aí.
Então, meus alunos é um diretório, tá? Eu digo para vocês que é um diretório. Na realidade, se eu fizer... Vou fazer outra coisa aqui, vai ficar mais bacana. Faço LA. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Doutorado. Aqui, né? Bom, para quem conhece o Unix sabe que aqui eu tenho o tipo do arquivo. Tá vendo aqui? O D, né? Ó, D é diretório, né? Sim. Esse doutorado aqui que eu estou marcando, ele é um diretório. Esse aqui, ó, CICAD, também é um diretório. Esse cigep.txt também é um... Opa, não, esse não. Esse é um file, né? Esse é um arquivo. Né? Quando tem esse tracinho aqui, identifica um arquivo. Quando tem o D, identifica um diretório. Isso para o usuário. Né? Pois bem, vamos mirar aqui, vamos mirar esse aqui, D, esse diretório aqui, doutorado, né? Então, beleza. Doutorado. Se eu fizer um ls-li, cadê o meu doutorado aqui? Aqui, ó. Aqui ele, ó. Eu já coloquei o traço L para mostrar em lista, né? E o I é o inode. Esse número aqui, ó, é uma curiosidade para vocês. É o inode do diretório doutorado. Beleza? Esse... Cadê? Esse CIAP... Aqui, qual que eu tinha falado outra hora? Aqui, ó. CIGEP. É um arquivo texto. Esse número enorme é o inode do cigep.texto. Beleza? Então, quando eu falei Colossal, Voluminous e Big Dir, é como se fossem as três entradas lá naquele exemplo. Então, essas entradas aqui. Cada entrada dessa é entrada para um arquivo. Ou para um diretório. Ficou claro esse negócio? Sim, essa parte toda. Então, o Linux trabalha com a ideia de, na implementação dos seus diretórios, trabalha com a ideia de directory entry, ou seja, eu tenho diretórios onde eu vou varrendo os diretórios à procura dos arquivos. Tá? Dito isso, eu vou voltar lá na... Vou tirar essa tela da minha frente aqui. Eu vou voltar lá no outro. Olha só. Aqui está. Beleza. Vocês devem estar vendo de volta aí a mesma figura, né? Só para confirmar. Sim. Beleza. Então, olha só. Então, aqui tem algumas informações que são interessantes aqui, ó. Então, tem o tipo do arquivo, ou é arquivo ou diretório, o tipo do campo, né? O arquivo ou diretório. Aqui ele está dizendo os tamanhos, já falei sobre isso, né? No caso aqui do Colossal é 8, no caso desses Voluminous é 10, é o número de caracteres, né? No caso do Big Dir é 6, é o nome, né? Muito bem. Uhum. Então, o que acontece? Quando um determinado arquivo ele é procurado, eu quero abrir um arquivo. Vamos colocar um cenário assim, vamos ver se a gente consegue. Abrir um arquivo, tá? Abrir um arquivo, o sistema tem que, obviamente, localizar aquele arquivo antes de abri-lo. Então, veja. O que eu falei para vocês agora há pouco? O do inode. O inode, ele é carregado do disco. Dado um arquivo, o inode é carregado do disco para a memória RAM. Sim. Tá? E o inode tem os blocos, afinal de contas, onde os blocos do arquivo estão. Uhum. No entanto, antes que eu consiga abrir o arquivo, efetivamente, eu preciso localizar o inode do arquivo. Então, dado o arquivo, um arquivo meutexto.txt, só para ter um exemplo para facilitar. Então, um arquivo chamado meutexto.txt tem que ser aberto. Tá? Eu preciso achá-lo primeiro no sistema de diretórios. Beleza? Sim. Então, vamos registrar isso na cabeça. Primeiro, eu tenho que achar no sistema de diretórios. Eu tenho que percorrer o sistema de diretórios, aquele sistema de pastas e tal, em busca desse arquivo. Suponha, aí vamos pegar agora aqui o nosso amigo aqui, o texto, para me ajudar a explicar, tá?
Suponha que o meu arquivo, então, ele esteja na pasta, ou pasta não, vamos falar sério, né? No diretório barra usr, barra ast, barra file. Né? E o meu arquivo, então, eu quero achar o arquivo file. Acontece que eu tenho que procurar os diretórios linearmente, desde o root. É assim que funciona. Então, desde o root, passando por, no caso, o root é o barra, né? Então, eu vou ter que passar pela barra, procurar o diretório USR, dentro do diretório USR, achar o diretório AST, e no diretório AST, encontrar, enfim, o arquivo. Nesse exemplo aqui, vai. Tá? Certo. Então, o que o nosso amiguinho fala aqui? Tá grande, né? Eu estou tentando aumentar, mas fica grande demais. Primeiro, o sistema localiza o diretório root, aqui, ó, que geralmente usa o inode 2. Aí tem uma sacadinha, né? Em geral, esse geralmente, sempre tem que tomar cuidado, porque tem cada SO, enfim, tem o seu para fazer de uma maneira. Então, a gente tem que tomar mais cuidado para não se equivocar, né? Então, suponha aí que o inode 2 seja o root. Então, primeiro, o sistema localiza o diretório root, que geralmente usa o inode 2, porque o inode 1 é reservado para bad block handling. O inode 1 ele é reservado para rodar um algoritmo, para checar os índices, para ver se está tudo ok e tal. Então, vamos assumir que é o inode 2. Então, reparem que sempre tem que ter um ponto de partida na busca. É o inode 2. Então, o que eu faço? O root, quando eu localizo o diretório root com o inode 2, eu coloco esse root numa cache chamada de entry cache. Eu prefiro falar the entry, mas você pode falar entry, né? O que é o the entry? É a entrada de diretório, porque essa palavra acho que ela não existe, não. Isso aqui. Tem um hífen aí do lado, no meio aí. Tá certo? Assim, e nem é o propósito. Nosso propósito é o D é diretório, né? E o entry, the entry directory entry. O que ele faz? Eu vou lá no root. Como que eu faço para ir no root? Na realidade, eu tenho o inode 2. Então, o inode 2 vai apontar para blocos do disco, que vai localizar efetivamente o diretório barra. Certo? Ok. Porque não tem milagre, né, gente? O diretório, ele está no disco. Né? Se você faz um ls barra, você está listando o conteúdo do diretório root, na raiz. É claro que isso está no disco. Então, o inode 2 me deixa ir lá no disco, pega o diretório barra, tá? E eu estou, então, portanto, consegui acessar os blocos. E essa informação do inode 2 e do root é colocada numa cache chamada de entry cache. Cache não precisa explicar muito para que serve. Vocês entendem? Para que serve uma cache? Para que depois eu faça buscas mais rápido. E não precisa no disco mais. O que acontece muitas vezes com os diretórios é que eles não ocupam tanto espaço no disco, isso é um fato, assim como os arquivos mesmo, né? E, portanto, é possível o sistema operacional, em memória, manter uma cache dos últimos diretórios que você acessou. Isso é chamado de entry cache, para dar desempenho, tá? É o que o ext2 faz. Então, ele coloca o root de entry cache para futuras buscas, future lookups, do diretório raiz. Tá? Depois não, então, né? Agora, seguindo aqui, então, it looks up the string USR, ou ele procura, ele faz uma busca agora pela string USR. Lembrando que o meu caminho é esse aqui, né? USR AST file, né? Então, vamos fazer um teste. Vocês conseguem ver o quadro? Sim. Barra USR, barra
AST. Eu não sei se vocês estão me vendo ou se estão vendo o quadro agora. Mas aqui. Dá pra ver. Dá para ver mais ou menos. Né? Esse cara aqui, ó, esse aqui é o root, né? Para ficar bem claro. Esse é o root, lógico, né? É o raiz. Esse a cara. Root não dá pra ver, não. Não. Ah, porque por causa da câmera, né? E agora? Não, tem que chegar pouco pra esquerda, a câmera. A sua esquerda é a minha direita. Aí, agora ficou bom? Apareceu? Não. É porque eu não consigo ver a câmera. Eu tenho que aprimorar esse negócio. Aqui, ó. Root. Sim ou não, Bel? Aparece o root? Dá pra ver. Dá. Não, eu só quero o seu retorno. O de vocês. O Gabriel falou que ficou bom. Então, esse root, ele tá onde? No inode 2, né? 2, certo? Então, o inode 2. Então, eu tive com o inode 2, aí eu fui lá, eu faria lá no quadro. Aqui, vocês estão vendo essa parte de baixo aqui? Não. Hã? Dá pra ver, dá. Ótimo. Então, aqui é o disco. Então, com o inode 2, eu consegui ir lá e pegar o bloco correspondente ao root. Né? Ao bloco. Isso aqui é o disco. Isso aqui é o disco. Beleza. Então, é o que eu faria lá na aula. Verdade lá. Verdade não, isso é uma aula de verdade. Né? Claro. Vamos combinar. Então, esse é o root. Beleza. Aí, com o root eu já sei que é inode 2, então eu fui lá no disco, peguei lá efetivamente o que está no disco gravado no root. Então, o próximo passo é o SR. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Com o SR, por que eu vou conseguir localizar o SR? Porque, claro, eu estou lendo do disco os diretórios disponíveis, aí eu vou ler linearmente o diretório. É assim que funciona. Uhum. Tá? Então, eu vou, lá no raiz, eu vou ler de um por um, assim, ó, até achar qual, o que eu quero. O SR. Achei o SR. Aí o SR já tem na directory entry, ou seja, na entrada dele, já tem o inode. Concorda que tem o inode? Sim. Por que tem o inode? Porque por causa daquela figura. Aqui, ó. Essa aqui, ó. É o correspondente ao Big Dir, né? Esse Big Dir aqui. Então, 88. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando o inode do SR, né? Achei o inode do SR. Se eu achar o inode do SR, eu vou correr um risco aqui, está um pouco bagunçado, mas eu vou encontrar o inode dele, e com o inode dele, eu vou de novo agora achar um outro bloco do disco, né? Que corresponde a quem? Ao SR. Bom, com o bloco do disco, aí eu faço a leitura no disco. Fiz a leitura no disco. Como eu fiz a leitura no disco, então eu vou no AST. Sequencial de novo. Uhum. Acho AST. Tá ficando bagunçado. Eu acho que na gravação, isso aqui vai ficar pequeno. O quadro. Depois eu vou aprimorar esse negócio. Então aqui o AST, ele vem para cá e aí vai achar aqui outro bloco. E o outro bloco que corresponde ao AST. Entende que eu estou indo no disco, lendo o diretório, depois eu li o diretório, aí sequencialmente no diretório eu acho o subdiretório que eu desejo, que é o AST. Quando eu encontrei o AST, aí agora o próximo passo é o arquivo. Efetivamente é o arquivo. Então eu quero encontrar agora o arquivo que eu desejo no diretório AST. Certo? Acho que é por aí. Então, aqui, ó, olhando agora para o texto, é esse file aqui, né? Então, para encontrar esse file, eu tenho que procurar na entrada de diretório do arquivo o inode dele. Concorda? Que é esse cara aqui, ó. No exemplo aqui, é como se fosse o colossal. Eu vou achar o inode do arquivo file, que é o que eu estou querendo. Arquivo file, né? Beleza. Quando eu encontrar o inode do arquivo, o arquivo file, o que eu vou fazer? O que vocês acham?
Olha o ponto que eu estou, hein? Eu encontrei o inode do arquivo. Aí, e aí, com o inode do arquivo, eu vou fazer o quê, hein? Entendi. E agora? Eu encontrei o inode do arquivo que eu queria, né? Isso. Então, aqui, ó. Aqui, me falem, por favor, a posição da câmera. Você está vendo o quadro? A gente estava assim, ó. USR. Opa. Agora eu tirei o compartilhamento do texto. Eu acho que vai ficar com a câmera maior. Então, ó, barra USR, barra AST, né, no exemplo, AST, e aqui o file, né? Então, a gente fez toda aquela paradinha lá para encontrar o USR, o inode do USR, depois o inode do AST, certo? Considerando que o barra começa necessariamente no inode 2. Sim, que é o root. A gente já assumiu isso, exato. Senão eu teria que ter o quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como é que eu vou fazer? Então, no ponto de partida é o inode 2. Então, eu vou lá no inode 2, pego o root. Com o root, sequencialmente no SR, vou lá na entrada do USR, acho o inode, vou no disco e pego o conteúdo do SR. No conteúdo do SR, sequencialmente, linearmente, vou no ST, né? Acho o inode do ST, e aí agora eu estou dentro do ST. E eu quero achar esse cara. Para ficar mais claro, TXT. Só para ficar mais claro, assim, que é um arquivo, tá? Não necessariamente precisa da extensão, vocês sabem. Mas, enfim. File TXT. Aí eu vou lá linearmente no diretório ST e acho o file TXT. Tá? Encontro o inode dele. E agora? Eu tenho... Esse aqui tem uma entradinha lá, ó. Vocês veem até aqui? Vem, dá pra ver tudo. Ótimo, ótimo. Então aqui, ó, você tem a entrada do file TXT, tem esse, ó, inode, sei lá, 50. Vou chutar o número aqui. E aí tem aqueles outros dados que a gente já discutiu. Aquelas outras informações, o tamanho e tal, né? Então essa é a entrada desse cara. Pronto. O inode dele, então, é o 5. O que eu faço? Agora que eu sei o inode, eu sei onde que tá no disco, né? Posso abrir ele, né? Imagina. Então, acontece que o inode é um... o inode é um número, né? E como ele é um número, eu poderia discutir aqui como que eu vou achar o endereço, tá? E tem um jeitinho, eu posso fazer isso, se vocês me lembrarem, eu mostro um outro material que eu tenho. Agora eu não vou fazer para não tirar a ordem aqui. Mas com esse 50, eu tenho que ir lá na tabela de inodes, ou simplesmente nos inodes que estão gravados no disco. Confere isso? Estão lembrando? Certo. Lembra que no layout do disco eu tenho a partição, e na partição eu tenho um bloco onde tem todos os inodes? Então, com esse 50, eu vou lá nos inodes, encontro o inode 50, ok? E ao encontrar esse inode 50 numa tabela, vocês podem imaginar uma tabela, não está errado, uma tabela. Aí eu vou pegar o inode, que é uma estrutura de dados que tem aquela cara que eu já mostrei, né? Aquela estrutura de dados que é uma árvore. Pode ser uma árvore, né? Parece uma árvore, enfim. Mas aquela estrutura de dados assim, simples, vocês veem aqui também? Dá para ver, dá. Ótimo. Então aqui, ó, o inode era isso, lembra? Basicamente isso, uma estrutura de dados simples, onde eu tenho cada cara desse tem um endereço para o bloco, para os blocos, né? Então, o inode 50, no final das contas, eu vou pegar esse cara que está lá no disco e vou colocar ele inteiro na memória RAM. Tá? Isso é o OpenFile. Beleza? Beleza. Então tá. Eu vou seguir aqui no texto
mas também quero falar de uma coisa chamada descritor de arquivo, que é algo que tem que o XT2 usa também. Eu vou ver se eu consigo você diferenciar essas duas coisas, que eu acho importante, tá? Porque tudo aqui como que eu consigo localizar os blocos no disco a partir do root, tá? Deixa eu falar outra coisa aqui, que eu estou me lembrando que é importante. Vocês viram que para encontrar um arquivo, eu preciso necessariamente percorrer todas os subníveis de diretórios? Sim. Bem-vindo, né? Então é isso mesmo. Eu tenho que ir passando por todos os diretórios. Uma forma de tornar isso um pouco melhor, e eu já falei, é o sistema criar caches para as entradas de diretório. Porque se você faz navegações nos diretórios, por exemplo, faz cd ponto, cd, cdi, cd aquilo. Cd é o comando de console para eu navegar entre diretórios, né? Acho que vocês estão me entendendo. Se você faz isso, na realidade, essas informações já estão nessa cache. Então, eu não necessariamente fico indo ao disco o tempo todo para navegar nos diretórios, né? E um ponto interessante é o seguinte: lembra da história? Claro que vocês lembram, vocês são power users, sabem tudo. Vocês sabem que esse caminho aqui seria um caminho, nesse exemplo, um caminho completo, né? Do path. Né? O caminho completo, desde a raiz até o nome do arquivo. Sim, eu lembro disso. Mas tem um caminho relativo, né? Certo? Então, o caminho relativo. Quando você está em determinado diretório, suponha que você já esteja aqui, ó. Isso aqui é sua console. Se você estiver no AST, já estiver no AST, diretório corrente, AST. Você já está lá no AST, e aqui é o prompt, certo? Prompt. Está digitando aqui. Então, se você quer acessar esse file aqui, esse arquivo, né? Então, se você já estiver no diretório corrente, o sistema operacional vai gastar muito menos tempo para fazer todo esse trabalho dele. Sim. Concorda? Porque eu já estou aqui. Exatamente. Directory entry, se a cache estiver funcionando, enfim, se estiver funcionando, não. Se a cache estiver com esses dados aqui agora, eu já não vou ao disco mais, porque eu já tenho essas listas, né, o conteúdo desse diretório. E, além disso, você também evita eu navegar desde o root, como expliquei, né? Então, não precisa fazer isso mais. Já está com isso carregado, né? Então, quando você fala assim em caminho completo, caminho relativo, além de ser mais fácil para o próprio usuário, também é interessante para o sistema operacional, né? Também fica mais rápido o fato de você usar caminhos relativos ou completos. É claro que vocês programam, lógico, quando a gente programa, a gente usa muito diretórios relativos. Principalmente quando você faz código web, né? Absoluto, isso mesmo, Gabriel, ótimo. É isso aí, eu tô falando completo, né? Mas completo também vale. Caminho absoluto. Então, você tem caminho absoluto ou caminho relativo. É isso mesmo. Né? Então, quando você está programando, muitas vezes a gente usa caminhos relativos. E isso é bom para o sistema de alguma forma. Tá? Porque essa trajetória dele toda é feita mais... É um atalho, né? Não chega a ser um atalho, mas é feito mais rápido. Legal? Uhum. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar de novo o texto para eu seguir a explicação. Eu já expliquei praticamente tudo que eu queria nessa parte, mas aqui tem uns complementos. Ó. Olha esse trecho aqui, ó. Vocês vão estudar, né? Estuda o amarelinho.
Se o arquivo estiver presente, quer dizer, toda aquela explicação que eu fiz, né? Se o arquivo estiver presente, o sistema extrai o inode number, então o que eu falei, seria o nosso 50, né? Então ele extrai o inode number e usa como um índice na tabela do disco. Olha aqui, ó. Tá? Para localizar o inode correspondente e trazê-lo para a memória. O inode é colocado no que se chama de inode table. Aí eu acho que tem um probleminha aqui nesse texto do autor, aqui, porque ele fala inode table. Cuidado, tá? On disk, tá vendo? E inode table só. O que é esse inode table negrita aqui? É uma estrutura de dados do kernel que mantém todos os inodes para os arquivos abertos em diretórios abertos, certo? A inode table é na memória principal, então, lá. Tá lá na memória principal. Então, eu não gosto desse negócio de ele colocar inode table on disk, porque isso fica confuso. A inode table é a tabela, uma tabela, né, que a kernel, que o kernel mantém, né, na memória, com todos os arquivos abertos, arquivos e diretórios abertos. Isso é o que se chama inode table, tá? Uhum. Então, é uma tabela que fica na memória. E só dos arquivos abertos. Quando ele fala inode table e coloca entre parênteses on disk, eu acho que fica confuso. Porque esse inode table on disk é, na realidade, esse cara aqui, ó. Voltando brevemente aqui. É isso aqui, ó. É o né? Do inode. Inodes. Simplesmente, inodes. Então, todos os inodes ficam em um disco, claro. E quando o arquivo é aberto, o inode do arquivo correspondente é trazido para a memória RAM. Tá joia? E controlado pelo kernel, tá? Beleza. Vamos ver o que é relevante aqui ainda, nesse caso. A figura mostra os campos incluídos no inode suportados, tá? Isso aqui não é muito importante, não. Um dos itens internos é o descritor. Então, o que acontece? Agora, eu vou dar um pulo aqui para essa figura aqui. Tá? Então, vamos lá. Quando um arquivo ele é aberto, já estamos entendendo aí a questão de abrir o arquivo, o inode carregado para a memória. Né? Uhum. O inode que eu tanto estou falando 30 mil vezes, é nessa figura, muito grande. Nessa figura, é esse retângulo aqui, ó, né? Está escrito inode aqui, e aí tem alguns atributos aí que não importa agora, tá? Mas é o modo aqui, é o modo de leitura, gravação, não sei o quê, contador de links. Esse contador de link, eu quero voltar lá no capítulo 4 para explicar, tá? Certo. Link é aquele link simbólico. Sabe link simbólico? Quando você cria no Linux tem muito isso, é muito comum, né? Talvez não seja tão comum no Windows, pelo menos assim na console, ou enfim, mas você criar um link para um arquivo, para compartilhar arquivo. Dado um arquivo, você consegue compartilhá-lo usando o link. É isso aqui. Aí tem a identificação do usuário, grupo, que é típico do Linux, né? O tamanho do arquivo, times. Agora, aí vem endereços dos primeiros 12 blocos de disco. Tá? O que é isso? Endereço? No meu quadro, são aqueles inodes. Inodes não, são aqueles endereços lá, no caso são 12. Os endereços dos primeiros 12 blocos de disco. Aí vem o single indirect, double indirect e triple indirect. Olha só. Aqui, ó, são os endereços dos 12 primeiros. Tá? Isso é como o XT2 faz, né? Ele tá aqui falando. Deixa eu ver se ainda está na seção do XT2. Porque é isso mesmo. Não tenho certeza, mas deixa eu falar besteira aqui. É isso mesmo. Então é XT2. Temos de arquivo do Linux. Então ele faz o quê? Ele guarda no inode os endereços dos 12 primeiros blocos de disco. Aí ele começa a criar indireções. Ponteiros para ponteiros. Aí eu tenho o primeiro nível aqui, ó, chamado single indirect.
O que é o single indirect? Ele aponta para parece uma tabelinha aqui, ó. Mas o que tem aqui dentro de cada linha dessa tabelinha? Ele não tem endereços de bloco de disco, não é isso. Ele tem endereços, né? Endereços apontando para os blocos. Não tem sim, falei besteira. Claro que tem. Aqui, cada um desses tem ponteiros para blocos de disco. Então, em vez dos endereços de blocos ficarem aqui, ó, nesse nível, né, do inode, ele está num outro nível, que é o que corresponde àquela explicação do início da aula de hoje. Né, com aquela figura do inode, que tem um ponteiro para novos endereços, para outros blocos de disco, né? Então, se tiver mais de 12 blocos, a gente precisa descer mais inode. Né? Exatamente. Supõe um arquivo, vamos fazer um negocinho aqui, um arquivo com... vamos supor que o bloco tenha tamanho de 1K, um bloco de disco, tá? Uhum. Nada de confusão. Mas confundir aqui tá facinho. Os blocos de disco de 1K, lá no disco. E aí o meu arquivo tem, sei lá, 30K de tamanho. Tá lá, 30K. Portanto, ele está gastando 30 blocos no disco. Beleza. O inode dele vai gastar 12 blocos, esses 12 aqui, concorda? Sim. Então, aqui eu vou ter os endereços de onde estão os 12 primeiros blocos deste arquivo. Porém, meu arquivo tem 30 blocos. Né, 30K. Então, não cabe. Não cabe os meus blocos. Eu não consigo endereçar todos os meus blocos nesses 12 primeiros. Só os 12 primeiros. Então, restam ainda 18 blocos. Bom, esses 18 blocos, eu vou ter que partir para uma outra forma. Não cabe aqui, então, esse meu inode deste arquivo, tem um single indirect aqui, vai apontar, né? Aí tem um endereçozinho aqui, pessoal, ó, aqui tem um endereço também, claro, mas que não aponta para bloco de disco. Aponta para uma nova estrutura, né? Com N entradinhas, e cada entradinha dessa tem novos endereços ou novos ponteiros para blocos. Portanto, eu vou aplicar no meu exemplo, eu vou ter um ponteirinho aqui, aí aqui eu vou ter, sei lá, quantos faltaram? 18? Eu vou ter 18 aqui, ó, endereçozinhos, ó. Né? 18 por quê? Porque cada linha dessa aí, cada linhazinha dessa, corresponde a um endereço de um bloco. Como o resto ainda 18, então aqui eu vou estar pondo 18. Essa é a ideia. Né? Uhum. E no mesmo raciocínio, eu posso fazer agora quebrando em direção dupla, que é o colocado aqui. Quer dizer, o arquivo vai crescendo de tal forma que não cabe mais também nessa estrutura aqui. Porque eu preciso ter limites para as coisas, né? Eu não posso simplesmente fazer um inodão, assim. Imagina um inode gigante numa mesma estrutura. Então, é mais interessante, até porque tem mais desempenho, porque eu faço ponteiros, né? Eu ir quebrando isso. Bom, e se não couber aqui tudo, aí eu faço com 2 níveis de indireção, 3 níveis de indireção, mas o raciocínio mesmo. Sim. Tá? Ficou bom? Uhum. Legal. Aí aqui tem uns exemplos. Ele fala do XT4 aqui também, mais abaixo. Não é minha intenção explicar esses sistemas de arquivos, né? Deixa para a partir de agosto. A partir de agosto, quem vai explicar são vocês. Não. Olha aqui. Deixa eu ver uma coisa que o exemplo vai recuperar. Então, sim, tá aqui. É só um exercício que ele faz para ficar clara essa indireção, tá? Esses blocos indiretos de ponteiros e tal. Aqui, ó, o bloco, se esse bloco contém endereços de 1K, então, ele tá aqui colocando um exemplo, tá? Por exemplo, se um bloco tem 1K, eu acabei de fazer um exemplo como esse, né?
Se um bloco tem 1 kilobyte e um endereço de disco tem 4, que endereço é esse, gente? Agora eu vou perguntar. O que é esse disk address que ele quer dizer aqui, ó? Disk address is 4 bytes. Dá uma olhada. Gasta um tempinho aí. Porque, por exemplo, se um bloco é de 1K, que bloco é esse que ele está falando? Do disco, tá? Uhum. E o endereço de disco é de 4 bytes. Ó, o endereço do disco. Esse 4 bytes é o quê? iNode. Isso mesmo. Isso mesmo, Gabriel, do iNode. É o 4 bytes, é o tamanho que eu estou gastando para endereçar 1K. Certo? Ok. Eu acho isso importante, porque é aquela discussão de byte, endereço, né, que tem... É importante, porque... Então daqueles 12 blocos lá que o iNode guarda, cada um é 4K, né? Vocês estão vendo no quadro de novo, eu apontando? Por favor. Aqui, na câmera. Tá. Aqui, ó, o que eu tô falando, 4 bytes, vou apagar essa baguncinha aqui. Não precisa não. Aqui, ó, o 4 bytes que eu tô falando é o tamanhozinho desse aqui, ó. O iNode tem. No caso que eu tô falando é 12, né? 12 bytes, ou então, no caso que eu tiver uma indireção, né? Mas o que importa é que cada retângulo desse, ou cada entradinha dessa do iNode, é de 4 bytes. Ok? 4 bytes. Tá? E eu estou endereçando aqui... Esse apagador não é bom, não. Ou o quadro é bom, não sei. Eu acho que as duas coisas. Olha aqui, ó. 4 bytes é como se fosse o tamanho... E eu falei isso no começo da aula, eu acho. Mas tudo bem. Olha aqui, ó. 4 bytes. Cada um desses tem 4 bytes. Se eu tiver 12, vamos supor 12, eu vou gastar quanto aqui, o iNode meu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, não. Pô, não vou fazer isso tudo. Pô, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vezes 4, eu estou gastando 36 bytes, concorda? Uhum. 36 bytes. Cada 4 bytes desse está endereçando... Para eu fazer uma seta maior. Aí, suponha que lá seja o meu big disk lá. Né? Ó, então, aqui eu estou fazendo... Ih, Gabriel, usei meu papelzinho, ó. Ainda bem que eu não vou precisar dele. Isso aqui está pagando melhor. Olha aqui, ó, os bloquinhos estão lá no disco, né? Beleza? Estão vendo aqui, né? Então, Tem que ir perguntando que a câmera não... Eu não sei como é que a câmera tá. você pode chegar um pouquinho para a esquerda da câmera, se você quiser. Esquerda é isso aqui? Vamos ver. Não, outro lado. Ah, tá. É porque é a minha direita. Melhorou? Aí. Então, os blocos aqui... Tá, beleza. Então, cada entradinha dessa do iNode é um ponteiro que vai apontar para um bloco. Apontar para um bloco. Aí esse aqui vai apontar para outro bloco. Esse aqui vai apontar para outro bloco, né? E assim por diante. Cada bloco desse está lá gastando lugar no disco, claro. O meu arquivo, nesse exemplo aqui, tem... Vou o vermelho aqui. Aqui é um bloco, outro bloco para dar destaque. Tem 4 blocos. Esse arquivo meu tem 4 kilobytes de tamanho. E quantos bytes eu estou gastando para endereçar 4K, no meu exemplo? 16, né? 16. Essa é a explicação que ele está tentando fazer ali, mas eu montei uma maneira mais, eu acho, mais direta, tá? Então você está gastando 16 bytes, é isso mesmo, né, Gabriel? Escreveu lá, 16 bytes para endereçar 4K no disco. É isso que nós estamos fazendo. Uhum. E toda essa explicação agora no livro, ele faz quando eu tiver uma indireção também. Então, se eu tiver uma indireção,
ver se eu consigo fazer essa indireção aqui no quadro. Em vez de eu apontar diretamente para o bloco, aqui está o inode. Aí aqui, ó, vamos supor que, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Tá. Isso. Tá? Para ficar vermelhinho lá. Aí vamos supor que eu tenho uma indireção aqui, ó. Então, essa indireção, ela vai apontar para... Isso não é disco. Tá? Isso não é disco. Isso aqui são outros endereços de 4K. Desculpe, de 4 bytes. Tá? Então, é mais um lote de endereços de 4 bytes. Então, vamos lá. Então, aqui tem... Esse aqui também tem 4 bytes. Vou colocar em azul para ficar parecido com o cima. Isso aqui tem 4 bytes também, cada um desse. Beleza? Vocês estão conseguindo ver, gente? Ela está pequeno demais, hein? Eu acho que deve estar ficando pequeno. Tem que chegar um pouquinho para baixo. Tá. Aí, agora sim. Você não está vendo nada? Agora dá para ver. Você está vendo? Então, ó, esse aqui, ó, é uma indireção. Esses vermelhos, eles foram direto. Aí vamos supor agora que o meu arquivo não seja mais de 4 kilobytes. Ele é maior. Ele é de... Vamos ver uma coisa que vai fácil de eu desenhar aqui. Ele é de... Sei lá, qualquer coisa que seja maior que 4. Vou colocar 6, 7... Vou colocar 8. Vamos ver se vai ficar muito cheio. Vai ficar muito cheio. Mas 8 kilobytes o meu arquivo tem. Suponha que o meu inode direto já encheu. Tá? Uhum. Já encheu. Eu não tenho mais espaço. Vou até apagar aqui. Eu não tenho mais espaço, tá? Vou apagar aqui também para não ficar confuso. Aqui. Isso. Né? Então, eu não tenho mais espaço. O meu inode está cheio aqui, ó. É como se fosse os 12 bytes. Ou os 12 bytes, não. Os 12K lá do SXT2. Tá? O meu é 1, 2, 3, 4. Encheu. Então, eu tenho uma indireção. Tá? Single indirect. Aí eu tenho mais 4 bytes aqui. 1, 2, 3, 4. Vou apagar esse negócio aqui. Pronto. Beleza? Então, aqui eu posso endereçar 16 bytes. Não deu. Agora eu vou endereçar mais 16 bytes aqui embaixo. Essa é a ideia do single indirect. Então, ele tá me dando aqui mais... o que eu falei? Mais 16 bytes de unidade de endereçamento. Legal. Então, vamos fazer o endereçamento. O meu arquivo tem 8K. Eu já gastei 4. Aqui, ó, 8. Isso, 8K. Eu já gastei 4, beleza. Gastei não, consegui endereçar 4, né? Agora eu tenho que endereçar mais 4. Vou aumentar aqui meu discão aqui. É descasso. É coisa que não acaba mais de espaço. Então, vou colocar em preto aqui, ó. Eu tenho mais 4 blocos que precisam ser endereçados no inode. Como é que eu faço? Aí vem em direção e esses caras vêm para cá. Né? É isso. Professor? É isso, né? Então, eu fiz uma indireção. E essa lógica, ela vai continuando, porque suponho que meus pedacinhos vão te atender, viu, Daniel? Esses pedacinhos sejam limitados, né? E tem que ter limite, né? Senão vai ficar como eu brinquei aqui, um inodão, assim, gigante. Isso não é adequado. Então, se tem ponteiros, vão apontando e isso vai sendo endereçado, assim. Diga, meu pai. É isso que eu ia perguntar, se como é que o tamanho funciona desse Indirect Inode? Se ele é determinado pelo tamanho que precisa ou... Do tamanho. No exemplo aqui pode ser grande? Sim, mas tem um tamanho. Né? Tem um limite. Sim. O que acontece é porque esse tipo de abordagem, de quebrando, eu acho que vocês já entendem, a gente faz muito isso em computação de forma geral, né? Você fragmenta,
porque isso traz mais desempenho também, esse tipo de coisa. Você não tem que, por exemplo, você não precisa eventualmente, tá? Quando eu falo eventualmente, é porque eu não posso falar de um SO. Não posso fazer isso. Mas você pode, eventualmente, pensar assim, peraí, eu posso ir carregando isso sob demanda, por exemplo. Isso não é uma discussão, né? Não é absurdo. Por exemplo, se o meu arquivo tem 8K, e o meu file descriptor, eu nem falei de file descriptor, puxa vida, eu estou empolgado aqui, mas eu quero falar. Se o descritor de arquivo, você abrir um arquivo, tem o file descriptor. O file descriptor, em tempo de programação, ou seja, um file descriptor é um identificador do arquivo. Quando você abre um arquivo, você começa a percorrê-lo, sei lá, pode ser sequencialmente, não tem, vai facilitar a minha explicação. Se você começa a percorrê-lo, você vai percorrer em sequência desde o começo, suponho. Então, você vai percorrer o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Uhum. Pode ser, aí é uma discussão, tá? Pode ser que eu não precise carregar todos os blocos, ou melhor, o inode inteiro. Por que não? Eu não estou dizendo que o SEO faz isso, tá? Eu estou agora num campo de discussão já. Eu poderia, por exemplo, carregar um pedaço só. Porque eu estou precisando dos 4 primeiros blocos do arquivo. Eu estou fazendo uma busca sequencial. Entendem? Então, nem mesmo o inode, de novo, eu estou discutindo, que eu acho que os SEOs não necessariamente fazem isso. Mas tem a possibilidade de não precisar carregar esse bloco aqui, ó. Esse aqui. Memória, eu não estou usando. Eu só estou precisando usar pelo meu file descriptor, que é o ponteiro, o descritor do arquivo, e eu mantenho também o ponteiro de onde eu estou no arquivo, e eu estou usando só os 4 primeiros blocos, né? Mas isso é uma discussão, tá? Não é necessariamente implementado assim. A priori, o entendimento é que quando o arquivo é aberto, o inode é carregado na memória, todo, tá? Ok. Todo. Eu só fiz uma discussão para vocês verem como há motivos para eu ficar quebrando assim dessa forma, porque isso dá mais desempenho também, né? Com certeza dá mais desempenho. Legal. Na próxima eu vou colocar uma outra câmera no quadro, vai ficar melhor. 2 câmeras? 2 câmeras, porque aí eu posso compartilhar o material e, ao mesmo tempo, projetar o quadro. E vocês podem chavear de uma câmera e outra. Vocês estão entendendo aqui? Eu acabei de ter essa ideia aqui. Acho que dá para fazer isso. Porque aí, com 2 câmeras, eu consigo entrar com 2 usuários na sala e se você colocar num usuário, você vai ver o quadro. Se você clicar no outro usuário, você vai ver um outro material, ou eu mesmo, enfim. Uhum. Acho que dá certo. Na próxima se eu precisar do quadro, né? Se eu achar que precisa do quadro, eu vou fazer isso aí, fazer esse exercício. Legal, gente. Deixa eu só botar aqui a tela de novo, para a gente encaminhar um encerramento de hoje. Aqui. Muito bem. Então, essa explicação que o autor faz, é isso que eu expliquei, tá? Eu expliquei de uma outra maneira aí que diferente dele, né? Ele fez um texto, mas eu fiz uma explicação. Repare que ele coloca alguns números, ó. Repare aqui que ele coloca uns números, ó, 4 bytes. Eu também adotei aqui na minha explicação 4 bytes, né? Mas ele fala 4 bytes e ele chega aqui nos valores numéricos. Olha só. Se eu tiver um bloco de 1K e um endereço de disco 4 bytes, então o single indirect block, que é aquele indireto, né? Pode ter 256 endereços de disco. Vocês conseguem enxergar isso no exemplo? Vocês chegam nessa conta? Olha só, cada bloco tem 1K, bloco no disco. Cada endereço no inode tem 4 bytes. Então, um single indirect block
ou seja, aquele nível de indireção, né? Ele tem 256 endereços de disco. Percebem isso? Uhum. Porque 256 endereços, 1024 dividido por 4. Obrigado, meu. Eu ia falar 1K dividido por 4. É a mesma coisa. Uhum. Legal. Aí ele fala, assim, esse esquema trabalha com arquivos de até 268K. Olha que interessante aqui. Então, com esses números, o arquivo tem no máximo 268 kilobytes. É como se eu tivesse um sistema de arquivos que não consegue ter arquivos maiores que 268 kilobytes. Por que é 268? Já que é 256 endereços no bloco indireto, só que tem os 12. Lembra dos 12? Sim. Né? Então, mais 12 vai dar 268K. Considerando o bloco de 1K, claro. Então, dá tudo errado, né? Bloco de 1K. Então, bloco de 1K, eu vou conseguir arquivos de 256K, por causa disso aqui, da indireção. Mas eu já usei 12, né? Do próprio inode, aqui na sua base aqui do inode. Aqui, ó, né? O endereço dos primeiros 12. Por isso é que... Não tão rápido, né, Sérgio? Calma aí. Endereço dos primeiros 12 discos, né? Então, portanto, 12 mais 256 dá 268K. Essa é a continha que ele faz. E ele continua com essa ideia, aí deixa para vocês se divertem com esses números aí. Se eu fizer uma segunda indireção, double. Aí vai ter, contém endereço de 256 blocos indiretos, cada um com o endereço de 256 blocos de dados. Aí vai ser 256 vezes 256 vezes 1024, né? Uhum. Vai dar um número lá. É isso. É. Tá bom? Legal. Eu sabia que isso aqui ia render bem. Aí ele explica o XT4, não está no meu plano de fazer isso, viu, pessoal? Poderia, mas não está, não. Então, se vocês suplicarem. Vocês não vão fazer isso, então estamos quites. Então, beleza. Aí, na próxima nós vamos fazer assim, eu vou voltar aqui, tá? Para falar dessa tabela aqui, ó. Tá vendo que essa parte eu acabei não falando? Aqui, ó. Eu acabei ficando aqui no inode e os seus ponteiros para blocos, né? Mas tem uma coisa interessante aqui, que é o file description, chamado FD, que permite compartilhar entre processos um determinado arquivo. Então, repare, você tem 2 processos, por exemplo, acessando um determinado arquivo, né? E aí esses 2 processos podem posicionar em pontos diferentes desse arquivo. O que é posicionar? Porque um arquivo, ele tem um ponteirinho que você navega nele, que é a file position. Certo. Né? Porque lembra que um arquivo tem registros? Então você pode ir e voltar nesses registros. Né? E aí essa é a discussãozinha aqui, tá? Só para a gente não sair aqui muito sem saber o que é isso, olha aqui, ó. Isso aqui é uma system call, tá? Essa aqui. Sim. Read, ó, N recebe. Read, FD, buffer, N bytes. O file descriptor é isso aqui, ó, esse FD. Quando você está programando lá em... Eu acho que na C você tem que escrever assim. Tem, eu lembro disso aí. Não é? Quando você abre um arquivo, aqui no caso é uma leitura, o read. Então você está lendo um arquivo, aí você tem o FD, o buffer, que é para bufferizando os dados que estão chegando do disco, né? E quantos bytes que você vai fazer essa leitura. E além disso, tem a System Call Open. Agora, não sei se eu vou encontrar, talvez eu me enrole aqui, porque... Então, vamos ver, se eu investir uns segundos aqui. Se não encontrar, eu desisto. Vou ficar enrolando vocês aqui. System Call Open Dir, não, isso aqui é outra coisa. Aqui é para abrir diretório. Aqui, ó, Open.
Abrir um arquivo para leitura, gravação ou leitura e gravação. Bom, ambos. Ó, FD recebe. Então, quando você abre um arquivo, abrir o arquivo, você recebe, enquanto lá no código, né, você está programando, o FD é uma espécie de ponteiro para o arquivo. E isso não tem nada a ver com o inode, hein? Certo? Porque o inode é a implementação, como a gente discutiu aqui, e o FD ele vai ajudar a posicionar no arquivo e posicionar o ponteiro de leitura lá no arquivo e também para deixar para o programador ter uma variável lá no programa para ele lidar com o arquivo. É o caso aqui, ó. Então, se você abre um arquivo e recebe um ponteiro FD, aí você pode fechar, né? Close FD. Você pode ler, você pode gravar. Então, é a discussão só nesse ponto aí que eu quero para deixar clara a diferença entre essas duas coisas, file descriptor e a implementação interna que envolve a inode, tá bom? Feito isso, aí nós vamos, enfim, né, voltar para o 4, porque ainda temos uma discussão que eu já comecei, então acho que vai ser fácil, ou menos difícil, sei lá, que é o seguinte, que é como é que se implementa diretórios no Linux. Agora eu estou meio confuso aqui, essa tela não tá. Aí, ó, fechei. Sabia, eu aperto o botão errado, fechei. Mas eu vou terminar. Como é que eu faço para implementar diretórios, né? Então, a gente volta na próxima para falar isso. Esse file descriptor e implementar os diretórios. E implementar diretórios a gente já falou já do XT2, então vai ajudar a entender no geral como é que funciona o inode para diretórios, né? O inode para apontar para diretório e o fato de eu ter entradas de diretórios para listar os arquivos com seus inodes. Certo? Isso aí. O que mais temos por hoje? Detalhezinho, né? Hã? O assunto tem muito detalhezinho. Muito detalhezinho, mas é divertido, você viu? Eu acho, né? Eu suspeito. É divertido. É divertido. Quando você vai olhando e vai entendendo, assim, é bacana, né? Você vê muito detalhe e é bastante engenharia, né? Para fazer isso funcionar. Isso é bacana. Os mecanismos, né? Para tudo isso funcionar. E olha que a gente está olhando assim. De forma bem simples, né? Imagina, né? A gente está observando a forma abstrata também, né? O mais legal ainda é você entrar lá no código, né? Para a gente fazer isso funcionar. Mas a gente entrega algumas coisas que te dão condições de partir para essa praia aí, né? De estudo, de trabalho. Né? Obrigado a você, Gabriel. Já está agradecendo ali. Falou, gente. Abraço. Até a próxima. Próxima nós estamos aqui. Tá bom? Tchau. Tchau, gente. Abraço. Valeu.